Muito bom dia a todos que aqui estão nos vendo e ouvindo. Nós vamos começar a falar um pouquinho de uma videoconferência sobre chikungunya. Nós dizemos que nós vivemos num mundo complicado, estranho, né? Cheio de doenças novas, infestações que acontecem o tempo todo, e nós sempre temos uma novidade para falar com vocês. E a chikungunya, apesar de não ser uma novidade em termos de divulgação, para o estado de São Paulo ela ainda está iniciando. Mas muito provavelmente, quando nós tivermos uma infestação de Aedes aegypti maior, chikungunya vai ser um problema. Neste momento, a infestação é pequena, por isso nós estamos tendo pouco dengue, pouco chikungunya e pouca zika. Do outro lado, o Rio de Janeiro está com uma epidemia importante de chikungunya e nós estamos no Nordeste, vários lugares do Nordeste com chikungunya. Ao contrário de zika e dengue, que provavelmente nós temos muito poucas terapêuticas específicas, chikungunya merece uma preocupação a mais, porque ela tem quadros que são quase como uma colagenose, um reumatismo, uma doença articular que pode prevalecer. Mas para falar disso, nós convidamos aqui, tivemos o prazer de receber aqui a doutora Melissa Falcão, que ela é médica infectologista em Feira de Santana, na Bahia, onde há vários anos nós estamos tendo epidemias quase concomitantes de dengue, zika e chikungunya é um problema importante lá, e ela nesses anos ela tem uma grande experiência, talvez uma das maiores experiências brasileiras para falar sobre esse assunto, e a palavra estará com ela. Obrigado, vamos ouvir assistir a doutora Melissa. Bom dia, agradeço à Secretaria de São Paulo pelo convite. É sempre um grande prazer poder dividir a experiência que a gente teve na Bahia com chikungunya. Então, a gente, na fase inicial, tinha um desconhecimento muito grande da doença e a gente teve muita dificuldade em fazer esse diagnóstico e, principalmente, em descobrir como manejar esses pacientes. Então, essa iniciativa da Secretaria Estadual de São Paulo de capacitar os médicos para conseguir fazer esse diagnóstico precoce e manejar corretamente os pacientes é bem importante. Então, para isso, eu trouxe um PowerPoint, uma apresentação, para que a gente possa, ao longo da apresentação, discutir e ter essa capacidade de fazer o diagnóstico correto e o manejo adequado dos pacientes. Então, a gente vai focar principalmente no manejo clínico e na organização. E eu sou infectologista da Vigilância Epidemiológica de Feira de Santana e também membro do Comitê de Arbovirose da Sociedade Brasileira de Infectologia. Então, ao longo dessa aula, a gente vai desenvolver a parte da epidemiologia, a parte de manejo clínico, o diagnóstico diferencial, que é nosso grande desafio, o diagnóstico diferencial das arboviroses, com a co-circulação que a gente tem no país, e a organização da rede. Então, como organizar a rede pública e a rede particular diante de uma epidemia de chikungunya. Então, a chikungunya é um arbovírus, né? Então, um vírus transmitido por artrópode hematófago. Então, todos os arbovírus são transmitidos por mosquitos, carrapatos, pulgas. Com importância para o humano, a gente tem a família Togaviridae, que tem a chikungunya humaiaro, e a Flavivirida, que é dengue, zika e febre amarela, que tem também acometido bastante o país. Então, o nosso grande vilão, que a gente não pode esquecer de combater, que é a principal maneira que a gente vai conseguir debelar todas essas outras doenças, é o Aedes. Então, ele é responsável pelos 4 tipos de dengue, chikungunya, zika, febre amarela e muitos outros que a gente tem aí pela frente. E a dengue está voltando, né? A gente tem na Bahia uma diminuição da zika, eu acho que no país todo da zika, chikungunya diminuindo em alguns lugares, aumentando em outros, e a dengue voltando, principalmente a dengue 2. Então, o grande desafio diagnóstico, a gente tem no país as doenças virais, os arbovírus, com o mesmo vetor, que é distribuído amplamente no país, e com sintomas, principalmente iniciais, muito parecidos. Então, a gente fala, quem vê um paciente de chikungunya não tem como confundir com dengue, nem com zika, nem com febre amarela. Mas, na prática clínica, isso é muito diferente. Quando a gente vê o paciente no primeiro, segundo, terceiro dia de sintomas, nem sempre ele tem aquele quadro clássico característico que permite a gente fazer a identificação só com a parte clínica.
A transmissão através do Aedes aegypti e Albopictus. No Brasil, a gente só tem até o momento comprovadamente a transmissão pelo Aedes aegypti, porque a mutação que permite o Albopictus transmitir a chikungunya ainda não foi conseguido ser detectada no país. Tem o ciclo silvestre e o ciclo urbano, sendo a principal maneira durante as epidemias, o ciclo urbano, na qual os seres humanos infectam o mosquito e o mosquito transmite a doença para os seres humanos. Então, em relação à epidemiologia da chikungunya, nas décadas de 60 e 70, ela ficou bastante restrita à África e à Índia. Então, quando a gente foi procurar, a epidemia chegou no país em 2014, a gente foi procurar artigos que baseassem a gente no manejo, a gente achou muito pouca coisa, né? A maioria dos artigos começaram a partir de 2016, quando chegou nas Ilhas Reunião. Em 2013, chegou no Caribe, em São Martin, e a Organização Mundial de Saúde lançou o alerta "pode chegar para vocês". E antes do que a gente esperava, chegou no Brasil, concomitantemente em 2 estados, no Oiapoque, no Amapá, e em Feira de Santana, na Bahia, que são por vírus diferentes, né? Então, no Oiapoque é o vírus asiático, provavelmente vindo da Guiana Francesa. Já em Feira de Santana é o Hexa, o vírus africano. Então, o vírus entrou no país em 2 frentes com linhagens diferentes. Então, a gente vê que de 2006 e 2007 em diante, houve uma grande disseminação do vírus no mundo. Então, a chikungunya, o primeiro lugar que chegou nas Américas foi em São Martin, no Caribe. E a gente vê aí um mapa da abrangência de chikungunya, de 2015 para 2016, como houve uma disseminação rápida de um ano para o outro. Isso, né, é facilmente entendido quando a gente vê a distribuição do Aedes aegypti e Aedes albopictus nas Américas, né? Então, amplamente distribuído, que justifica um surto dessa magnitude. Então, chegou num país onde a imunidade da população era inexistente para a chikungunya, com alto índice de infestação, grande movimento da população, tanto dentro das regiões como de uma região para outra. Então, acho que esse movimento da população explica até um pouco porque no Brasil o que disseminou foi o Hexa, o vírus africano, né? O asiático a gente não vê nos outros lugares. Então, quando a gente vê nas outras regiões do Nordeste, foi o africano que foi identificado. No Rio de Janeiro também foi o africano. O asiático a gente não conseguiu ainda identificar em nenhum outro local. Acho que provavelmente por conta da dificuldade de movimento das pessoas do Oiapoque para os outros locais. Né? Então, a combinação perfeita do Aedes com o chikungunya. Quando o vírus chegou em Feira de Santana, em primeiro caso foi em junho de 2014, foi confirmado em setembro. Foi um feirense que mora na Angola e trabalha com construção civil. Né? E ele chegou lá, adoeceu na cidade, e aí a primeira suspeita veio da África, pensou que é malária. Deu negativo a gota espessa e a gente pensou em dengue. Mas aí o exame de dengue deu negativo e a gente falou, não é dengue, porque ele retornava semanalmente no posto de saúde com os mesmos sintomas. A gente falou, dengue não tem como ser. A gente foi pesquisar e viu que se encaixava, né, com o quadro clínico de chikungunya. E em setembro chegou a confirmação de que realmente era chikungunya. E aí a gente teve 2 picos epidêmicos, tá? Um final de 2014, que foi um pico menor, e um outro em meados de 2015. Então, uma característica da chikungunya também é essa. O primeiro pico normalmente é menor do que o segundo pico. No primeiro pico fica mais circunscrito ao bairro inicial e aos bairros vizinhos, e no segundo a gente tem uma disseminação maior na cidade. Então, era assim que ficavam as emergências da cidade. Esse é o bairro Jorge Américo, o bairro epicentro da epidemia. E era assim que esse bairro ficava o posto de saúde diariamente. Isso é uma estimativa do número de casos que a gente teve em Feira de Santana, com dados do SINAM. Então, em 2014, notificados 1.433 casos. 2015, 4.117, 2018, 485, 2017, 263 e 2018, 152. Então, após o segundo pico, a gente teve uma queda progressiva.
A realidade de número de casos foi muito maior do que essa. Então, é importante a gente frisar isso para ver a subnotificação. Então, com os dados que eu vou mostrar aí em seguida, a gente vai ver como é importante a subnotificação. Com dados do SINAM, a gente teve uma incidência de notificações de 67% no sexo feminino e 33% no masculino. A maior incidência de idade foi acima de 30 anos, a gente teve poucos casos em crianças e não teve cronificação em criança. Tá? Isso é uma característica. Normalmente, a chikungunya causa quadros mais leves em crianças em relação ao quadro articular e não cronifica. Em relação às manifestações dermatológicas, as crianças podem ter mais e os neonatos mais manifestações neurológicas, mas não cronifica. Então, para a gente ver o impacto de uma epidemia na população. Isso é um atendimento das policlínicas, a gente tem 7 policlínicas na cidade, e o primeiro pico da doença foi em agosto, setembro de 2014, o segundo de maio a setembro de 2015. Então, a gente pode ver aí o número total de atendimentos. A gente tinha uma média do somatório de todas as policlínicas de mais ou menos 35, 38 mil atendimentos mês. E isso subiu para cerca de 110 mil atendimentos mês. Né? Então, é um impacto muito grande no sistema de saúde. Isso, na rede particular, a gente vê um impacto menor. A epidemia começou num bairro de baixa renda e ficou principalmente nesses bairros. Então, a gente vê que na rede particular a gente teve um aumento também, mas de menor expressão. Então, a média em um dos hospitais particulares subiu de uma média de 3 mil para 4.500 no primeiro pico e para cerca de 6 mil no segundo. Mas também a gente vê isso um aumento importante, 2 vezes, né? Uma média do aumento no serviço particular também. A gente separando por um bairro, esse Tomba é o bairro mais populoso da cidade. Então, só para a gente ter uma noção do impacto disso aí. Então, 10 mil atendimentos era a base do serviço e, na época principal da epidemia, 32 mil atendimentos mês. Né? Isso é um aumento de 512%. Na assistência. Isso sobrecarrega médico, sobrecarrega todo o serviço, medicamento e mais. Então, o consumo de medicamento, considerando todas as policlínicas, a gente teve um pico grande de dipirona. Na primeira epidemia, a gente já vê, né, um pouco aí em novembro, outubro de 2014, e um aumento importante no período de abril a setembro de 2015. Então, de cerca de 3 mil para 8 mil ampolas mês. A dexametasona, a gente vê a mesma coisa, né? O primeiro pico, cerca de 4 mil, no segundo, cerca de 8 mil. Então, o aumento também aí mais do que o dobro de consumo por mês. Então, alguns pacientes chegaram a considerar o corticóide, dexametasona, beta-30 como a vacina de chikungunya. Os pacientes falavam, doutor, eu quero a vacina da chikungunya. Eu falava, como? Mas não tem vacina? Tem sim, a beta-30, meu vizinho tomou. Né? Então, a disseminação foi muito grande do uso. O diclofenaco, a gente vê um aumento, mas também não tão expressivo como a gente vê com a dexametasona e com a dipirona. Em relação ao Tomba, o bairro específico mais populoso, a gente quantifica esse aumento. Então, em agosto de 2014, 191 ampolas mês era a média. No primeiro pico, subiu para cerca de 600, 800 e no segundo para 2 mil ampolas mês. Tá? Então, para a gente ter noção da dimensão desse aumento. A dexametasona, também a mesma coisa, antes da epidemia 148, durante o primeiro pico 830 ampolas mês e na segunda cerca de 1.300 ampolas por mês. O diclofenaco também é semelhante ao aumento, 216 antes da epidemia, 1.200 na primeira e cerca de 1.300 na segunda epidemia. Então, a vigilância epidemiológica tem que estar no centro disso aí, coordenando, né, durante uma epidemia, porque a gente tem que ter os laboratórios particulares também como fonte notificadora, né, as doenças de notificação compulsória, a gente tem que lembrar os laboratórios que ele tem que comunicar à secretaria.
O núcleo de vigilância epidemiológica das policlínicas tem que funcionar, núcleo da vigilância dos hospitais públicos e privados e a equipe de saúde de família. Então, no impacto que a gente vê no serviço público, a gente vê como a subnotificação foi importante. A gente teve muito menos casos do que o esperado para um aumento desse na demanda. Né? Então, os hospitais privados e as policlínicas, com aumento da demanda de cerca de 5 vezes no público e 2 vezes no privado, não estavam notificando, porque não tinha tempo para isso. Né? Então, a gente tem que organizar o serviço para que dê tempo para fazer tudo e tenha equipe suficiente. Então, a gente enfrentou um cenário de dificuldade, com desconhecimento da equipe, era uma doença nova no país, que a gente desconhecia. Logo depois, em seguida, chegou a Zika em 2015, então a dificuldade de diferenciar dengue, Zika e chikungunya, dificuldade de apoio diagnóstico, que a gente tem aquela questão que depois de confirmada a epidemia em uma cidade, né, a gente para de fazer sorologia, subnotificação ou notificação tardia, qualidade da informação, às vezes as fichas que eram encaminhadas são bem completas, necessidade urgente de capacitação da equipe. Em relação à infraestrutura, desarticulação entre os serviços de saúde, fluxo desordenado e superlotação das unidades, equipe de saúde reduzida, dificuldade de transporte de materiais e insumos para dar conta da demanda. Né? Numa demanda dessa, realmente desorganiza o serviço todo. Então, em relação à vigilância vetorial, rapidez na disseminação da doença, com dificuldade do controle do vetor, a gente já está aí, né, o Aedes há anos, a gente não consegue eliminar. Equipe reduzida, nesse período da epidemia faltou larvicida, então passou um tempo no país sem a larvicida, no período epidêmico. Pressão sobre a equipe, imprensa, gestores e a população em geral, também cobrando. Então, diante desse cenário, a gente organizou o serviço de vigilância para dar conta disso aí. Mas, claro que isso a gente não consegue fazer durante a epidemia. A gente só consegue organizar depois que passa, né? Então, acho que isso que o Estado de São Paulo está fazendo, de procurar uma organização antes de chegar, facilita bastante. Então, a gente acabou criando um ambulatório específico para chikungunya crônica na vigilância epidemiológica, onde a gente faz a coleta dos exames sorológicos e gerais. Tem o setor de referenciamento, os dados do SINAM, setor de educação e saúde, a gente está sempre fazendo capacitações, e não só capacitações teóricas. Né? Com chikungunya, eu acho que com todas as doenças, o que funciona bem é a capacitação na prática. Então, tem que ter a capacitação teórica, porém, fazer um treinamento em loco. Né? Então, os médicos referenciados vão no serviço fazer tratamento ou treinamento em serviço. E aí sim o médico se sente muito mais seguro para poder manejar esses pacientes. Tinha um ambulatório de infectologia pediátrica também, um serviço social. Foi criado um setor de acupuntura. A gente precisaria de terapias alternativas. A fisioterapia a gente conseguia referendar e a acupuntura não. Não tinha acupuntura no SUS. Então, a gente criou um serviço de acupuntura só para isso, no qual a acupuntura era feita cerca de 10 pacientes juntos, e isso funcionava também como uma terapia em conjunto, porque naquele momento eles trocavam a dor, trocavam a dificuldade e saíam dali com a dor reduzida e com o emocional também um pouquinho melhor. E depois, posteriormente, a gente vendo a quantidade de pacientes que evoluíam com depressão, alguns tentando suicídio, foi implantar no serviço de psicologia também. Então, voltando especificamente para a chikungunya, ele foi descoberto, diagnosticado em 1952, 1953, mas provavelmente já existia antes disso. Se caracteriza principalmente por um início súbito, com febre alta, dor articular assustadora na severidade, imobilizando os pacientes, impedindo o sono, já desde os primeiros dias de doença, e comumente persiste por meses. Isso já foi um relato de Robson, né, no artigo de 1952. Então, aí são alguns pacientes lá do ambulatório da gente, e elas estão aí demonstrando bem por que esse nome chikungunya. Chikungunya deriva de um dialeto africano, maconde, que significa aquele que se dobra, mostrando a postura encurvada dos pacientes diante da dor articular. Em relação à fisiopatologia, após entrar na circulação, pela corrente sanguínea ele se dissemina, vai para a parte cerebral, causando a parte de meningoencefalite, Guillain-Barré, tecido linfóide, articulações e músculos, que são os principais acometidos pela chikungunya,
Fígado, a gente não costuma ver uma inflamação hepática como a gente vê em dengue, né? E, normalmente as transaminases são muito menos elevadas, mas também tem alteração. E aí do lado a gente vê uma inflamação articular, que é a principal característica da doença. Temos 3 fases de evolução da chikungunya. Tem a aguda, que é de 1 a 14 dias. A Organização Mundial de Saúde considera a fase aguda até 21 dias. Mas no Brasil já foi definido que vai ser mantida a fase de 14 dias mesmo, para poder facilitar na questão do tratamento do uso do corticoide e do anti-inflamatório. A fase subaguda ou pós-aguda, que é a partir de 15 dias até 90 dias. E a crônica, que é depois de 90 dias. Então, na aguda, cerca de 60% a 80% dos pacientes têm sintomas. Na subaguda, 70% desses evolui, cerca de 20% a 30% resolve na fase aguda e não tem mais nada. E na crônica, inicialmente, depois de 3 meses, 40% a 60%, isso vai diminuindo ao longo do tempo. Então, com 2 anos, 20% a 50%, e tem relatos aí até de 8 anos. Lá aqui no Brasil, a gente já tem pacientes com 4 anos. Com diagnóstico e acompanhamento. Então, essa melhora ao longo do tempo é importante quando a gente for ver a questão do tratamento, porque a gente liga muito o tratamento da chikungunya com a artrite crônica. Mas a gente tem que ter cuidado, porque é diferente, né? A chikungunya, alguns pacientes vão evoluir com melhora dessa dor ao longo do tempo. A artrite reumatoide não, você vai colocar o medicamento e vai usar a vida inteira. Então, por isso que a gente procurou restringir o início desse medicamento específico para a fase crônica, né, e o tempo também que a gente vai retirar isso aí, que hoje vai ficar mais ou menos definido como 6 meses, depois do paciente sem dor. A fase aguda, então, varia muito na literatura, mas cerca de 70% de sintomáticos, a gente vê no estudo nas Ilhas Reuniões, na Índia. Já nas Filipinas, teve um outro estudo que mostrou 82% de assintomáticos, mas isso é bem diferente do que a gente vê. E na Nicarágua teve um estudo nas crianças que mostrou 58% de assintomático. Na Bahia, no interior da Bahia, teve uma cidade de Riachão de Jacuípe, próxima à Feira de Santana, que começou quase concomitante também a epidemia. E o Dr. Rivaldo, da Fiocruz Rio, fez um estudo soroepidemiológico lá, de soroprevalência, e achou 59% de assintomáticos. Então, cerca de 40% de pacientes sintomáticos. Então, a fase aguda se caracteriza com febre alta. Em cerca de 96% dos pacientes têm uma febre alta com duração cerca de 2 a 4 dias. Então, não quer dizer que a ausência de febre exclua a chikungunya, porém deixa muito menos provável, mas 4% desses pacientes não vão ter febre. Uma poliartralgia com ou sem artrite, em quase 100% dos pacientes, que chega a interferir nas atividades diárias, como pentear o cabelo, como vestir a roupa, como segurar uma xícara. Então, as atividades bem habituais mesmo. O racho cutâneo, a vermelhidão, que começa normalmente entre o 2º e 5º dia dos sintomas. Então, essa é uma grande diferença em relação à zika, né? A zika, normalmente, o primeiro sintoma é o prurido. A chikungunya não costuma aparecer no primeiro dia. Pode aparecer, mas é mais difícil, normalmente a partir do 2º até o 5º dia. Melhora espontânea leve ou completa, cerca de 10 a 12 dias. Então, mesmo os pacientes que evoluem para a forma crônica, costumam experimentar uma redução dos sintomas com cerca de 10 dias, sendo que isso pode depois retornar novamente. Então, a artralgia normalmente é bilateral, simétrica e poliarticular. Porém, ela é bilateral por acometer os 2 lados, mas ela pode ser assimétrica na intensidade. Então, simétrica pelos 2 lados, mas a intensidade da dor e do edema pode ser assimétrico. Sinovite, mais edema periarticular, mais ou com ou sem derrame articular. O derrame articular mesmo é mais raro, a gente costuma ver edema periarticular. Mais intenso depois de um período prolongado de repouso e ao acordar. Então, a mesma característica da dor inflamatória, como a gente vê nas doenças reumatológicas. Então, o paciente, quando acorda, costuma ter uma intensificação ou quando fica muito tempo sentado ou deitado. Então, aí, as manifestações articulares, essa paciente, a gente vê uma artrite, uma hiperemia importante, não é o mais comum, a gente vê hiperemia na chikungunya, mas alguns pacientes apresentam. A artralgia pode acometer qualquer articulação do corpo, mas a gente vê uma predileção pelas extremidades distal. Então, mãos e pés são, na maioria das vezes, acometidos.
As manifestações cutâneas mais comuns: hiperemia difusa, exantema macropapular, então muitas vezes é uma manifestação exatamente igual à da Zika, né? Não dá para a gente diferenciar, às vezes só olhando o que é Zika e chikungunya só pela manifestação dermatológica, mas essa questão do tempo, né? De aparecimento, e a Zika costuma permanecer por mais tempo do que a chikungunya. Pode dar um edema facial e um raste palmar. Então, ter cuidado com o diagnóstico diferencial com reação alérgica. A gente vê isso mais na Zika, mas na chikungunya também a gente pode ver no início. E raste palmar, lembrar do diagnóstico diferencial com sífilis, né? A gente está com também um aumento de casos de sífilis no país. A gente sempre tem que lembrar do diagnóstico diferencial. Outras manifestações cutâneas: lesão embolhosa, muito comum em criança e mais raro no adulto. Então, aparece uma bolha que rompe espontaneamente depois de cerca de 5 a 7 dias. Placas hiperemiadas, isso eu acho bem importante frisar, porque aparecem placas vermelhas e dolorosas, que podem ser nos braços ou nas pernas, e que muitas vezes é confundida com erisipela. Então, muitos pacientes chegam usando bezetacil, chegam usando antibiótico, porque essas lesões são extremamente dolorosas, né? Então, confunde, mas a diferença é que ela normalmente é bilateral. Ela já começa bilateral. E, espontaneamente, cerca de 3 a 5 dias, ela evolui para essa lesão, aí, essa mancha escura, como na foto seguinte, e depois desaparece, não deixa lesão nenhuma. Essa outra foto aí, uma paciente que fez uma vasculite, uma paciente de Dr. Rivaldo, da corte dele, e que em cerca de 4 dias depois, essas lesões já tinham desaparecido. Então, como toda vasculite, ela responde ao corticoide, né? E essa paciente estava usando corticoide e teve uma melhora nessas lesões rápida. As complicações diretamente relacionadas à chikungunya. Isso é importante a gente frisar, porque a gente teve um aumento de mortalidade detectado no país, né? Então, a gente tem visto a mortalidade maior do que a na literatura, e a gente ainda não tem definido quais os sinais de alarmes para a gravidade em chikungunya e quais as causas desse óbito no país. A gente ainda não conseguiu definir ao certo. Tá? Mas a gente tem as causas diretamente relacionadas aos vírus, que são as causas primárias, e as causas secundárias. Nas causas secundárias, pela descompensação da doença crônica, da diabetes, da DPLC, da cardiopatia, muitas vezes passa despercebido, porque ela vai acontecer na fase subaguda, né? Então, muitas vezes não é relacionado a chikungunya. Então, lá na Bahia, a gente não conseguia ter uma percepção durante a epidemia de aumento da mortalidade. Foram poucos casos confirmados. Porém, depois que passou, que a gente foi fazer uma análise da mortalidade total de chikungunya, teve um pico grande de mortalidade por outras causas comparado a todos os outros anos. Então, eu acho que vários pacientes de chikungunya passaram, né, despercebidos, e a gente não conseguiu notificar isso a tempo. Então, as complicações podem ser no sistema nervoso central, a meningoencefalite, normalmente na fase bem inicial, síndrome de Guillain-Barré, assim como na Zika. A gente viu muitos casos de Guillain-Barré pós-chikungunya. Então, naquele boom da Zika, eu acho que muita chikungunya causando manifestações neurológicas também, né, passou despercebido. Síndrome cerebelar, que é mais raro, neuropatias. Neurite óptica, inflamação ocular, a gente vê algumas vezes, tanto na fase aguda como a partir de 2 meses. Né? Então, é sempre bom estar perguntando aos pacientes sobre alterações visuais. Miocardite, pericardite pode acontecer também na fase aguda, com estabilidade hemodinâmica. Então, quando a gente foi ver os pacientes jovens que foram a óbito, muitos deles tiveram um quadro semelhante a um choque séptico, faziam uma leucocitose acentuada com insuficiência renal e evoluía para óbito. Pode dar insuficiência renal, alteração sanguínea, pneumonia, insuficiência respiratória, hepatite, pancreatite, insuficiência adrenal. Então, são diversas as complicações que podem acontecer. E o fator de risco para mortalidade, idade acima de 65 anos, hipertensão, doenças cardíacas, uso de anti-inflamatório não hormonal, etilismo e lúpus, que foram relacionados ao aumento da mortalidade. Então, os óbitos do Brasil foram principalmente em pessoas acima de 60 anos, mas tiveram muitos jovens também que foram a óbito. Na fase pós-aguda ou subaguda, tem a persistência clínica ou recaída após melhora transitória. Então, essa dor pode ser contínua, com a diminuição da intensidade e aumento, ou ela pode sumir completamente e retornar.
Então, às vezes, o paciente fala, eu tive chikungunya e estou tendo de novo. Mas não é, né? É a própria característica cíclica da doença. As manifestações gerais, astenia, o paciente se queixa de muita fadiga, muito cansaço, depressão, porque a dor crônica causa depressão, né? Você tem uma limitação de uma hora para outra nas suas atividades habituais, nas suas atividades profissionais, e cerca de 50% desses pacientes evoluem com depressão associada. Insônia e queda de cabelo também é uma queixa importante deles. Alguns pacientes referem que tem que cortar o cabelo porque a queda foi muito acentuada. Manifestações osteotendino-articulares, que é o principal, com polimorfismo e associação. Então, as manifestações da chikungunya subaguda e crônica são muito diversas. E a gente precisa identificar qual a manifestação daquele paciente para a gente poder fazer o tratamento correto. Qual é a manifestação que ele está tendo? É articular? É muscular? É neuropática? Né? Porque senão a gente não dá o medicamento adequado, ele não vai responder. E essas dores na fase pós-aguda e subaguda pode ser só na localização inicial ou pode ser locais novos que antes não tinham queixa de dor. Então, na fase pós-aguda, começa a ter com mais intensidade a rigidez articular. Então, uma das maneiras que a gente monitora o tratamento é através do tempo de duração da rigidez matinal. Então, o paciente acorda com a rigidez articular, quanto tempo isso demora para melhorar? 30 minutos, menos de 1 hora, 2, o dia inteiro? Isso serve como parâmetro. Descamação cutânea, alguns pacientes têm uma descamação importante, principalmente em pés e mãos, normalmente na fase subaguda. A gente não costuma ver essa descamação na aguda. Aqui um exemplo de um edema no tornozelo. Então, o edema pode ser no pé inteiro, só localizado. Mais comum é que seja localizado periarticular e aí um edema localizado em punho. Os fatores associados com persistência da artralgia: idade acima de 45 anos, intensidade da dor articular na fase aguda, ortoartrite prévia, cirurgia ou trauma articular prévio e sexo feminino mais do que masculino. A gente vê isso na artrite reumatoide também, né? Muito mais mulheres do que homens. E isso na chikungunya, isso é bem perceptível. A quantidade de pacientes crônicos do sexo feminino é muito maior do que o masculino. Na fase crônica, então, a gente tem que diferenciar. O paciente evoluiu com distúrbio musculoesquelético, a dor sem a sinovite, ele tem um reumatismo inflamatório crônico com a presença da sinovite, ou ele tem só um componente neuropático. Cerca de 1 a 2 terços dos pacientes, normalmente 2 terços dos pacientes, têm síndrome de túnel do carpo, associado aí também com a clínica. Os distúrbios musculoesqueléticos, a maioria dos pacientes, tá? Então, uma parte pequena dos pacientes vão ter uma artrite pós-chikungunya. A maioria vai ter sintomas musculoesqueléticos, algumas vezes pode até ser semelhante à fibromialgia. E as características são diversas: tendinite, tenossinovite, faceite, bursite, entesite, edema subcutâneo distal. Algumas vezes o paciente mantém só o edema recorrente sem dor e contraturas musculares. Já o reumatismo inflamatório crônico, que preocupa mais a gente, pode levar a deformidades permanentes, né? Assim como a artrite reumatoide, tem a presença da sinovite crônica, não pré-existente antes da chikungunya, confirmação laboratorial. Então, é extremamente importante confirmar sorologicamente todos os casos de chikungunya crônico, porque a gente pode estar tratando artrite reumatoide, um lúpus, alguma outra doença como chikungunya. Nenhuma outra etiologia encontrada que justifique aquele quadro e afastar também infecções outras crônicas virais, distúrbio autoimune, gota pela elevação do ácido úrico e, importantíssimo, preencher os critérios de artrite reumatoide. Tá? Então, não basta a gente dizer, tem sinovite, é artrite, eu vou usar o methotrexate. Tá? A gente tem que fazer preencher os critérios de artrite reumatoide da Sociedade Americana e Europeia, que é bem definido, e a partir daí, da aplicação desses critérios, definir como artrite pós-chikungunya. Então, componente neuropático da dor, tem uma alta incidência de síndrome de túnel do carpo, pode ter síndrome de túnel do tarso, neuralgia de Arnold, várias manifestações neurológicas, e a gente vê aí um edema localizado no punho, que faz a compressão do nervo mediano e toda essa sintomatologia relacionada à síndrome de túnel do carpo. Esse é o questionário de dor neuropática, que eu sempre aplico nos pacientes a partir da fase subaguda. Na fase subaguda a gente não aplica, mas se tiver uma pontuação geral nessa escala acima de 4, a gente considera como dor neuropática associada e tem que colocar um medicamento específico também. Queimaduras, esses pacientes têm uma perda de firmeza nas mãos, então muitos deles chegam com queimadura, porque pegam uma panela e a panela cai
vai passar um ferro e se queima. Pega uma xícara de leite quente, então muitos têm queimadura. E na fase subaguda, tanto na subaguda como na crônica, a gente vê esse aumento da depressão, vê a insônia, a alteração da memória, a dor de cabeça, o cansaço, essa turvação visual e, algumas vezes, relatam prurido intermitente também. Não é o mais comum, mas, às vezes, eles relatam. Então, essa é uma paciente acompanhada pela gente lá, que teve uma alopécia importante. E em relação às gestantes, né? Muito se falou em gestantes por conta da zika. E na chikungunya não existe efeito teratogênico relacionado com a chikungunya. Tem raros relatos de abortamento espontâneo e a transmissão está mais relacionada com a viremia no período intraparto. Então, se a mulher tiver tido até 8 dias antes do parto um quadro de chikungunya, a chance do neném nascer com a chikungunya vertical é cerca de 50% de ter essa transmissão. O tipo de parto não altera a taxa de transmissão, não foi detectado no leite materno e é importante o acompanhamento diário das gestantes com chikungunya, né, para evitar complicação. Isso aí é uma foto de uma gestante nossa que teve chikungunya, a gente não teve nenhuma complicação em gestante com chikungunya. No recém-nascido, o risco maior de manifestações graves, considerado transmissão vertical, quando os sintomas ocorrem durante a primeira semana de vida. Então, a gente teve lá alguns RNs que saíram de alta, que voltaram depois de uma semana, né? Então, não sendo transmissão vertical. Mas, nos recém-nascidos, em geral, eles têm um maior acometimento neurológico. Então, maior chance de fazer quadro grave, até 1/3 dos casos, tem manifestação neurológica. E o maior problema, muitas vezes eles nascem assintomáticos. Então, eu observo 2, 3 dias, eu falo, o paciente está bem, ou o recém-nascido está bem, dá alta com a mãe. Mas esses pacientes, esses RNs, precisam ficar em observação 7 dias, porque eles podem nascer bem e evoluir com a chikungunya grave durante esse período. E pode também ter hipovolemia com choque. Então, aqui é uma foto de um recém-nascido que a gente acompanhou. Esse não foi transmissão vertical, ele voltou depois de uma semana. A gente pode ver aí na foto da esquerda umas bolinhas bem pequenininhas na perna e na outra uma descamação. Outra descamação no pé e um raste no tronco. Esses pacientes ficam extremamente irritados, eles choram e gritam o dia inteiro, né, por conta dessa dor e da irritação que causa. O laboratório não ajuda muito a gente em relação à chikungunya, então são alterações inespecíficas. Tem uma leucopenia com linfopenia, então um fator importante da chikungunya é a linfopenia, muitas vezes abaixo de 500 células. Trombocitopenia, quando chegou a chikungunya inicialmente, nas aulas eu costumava falar, se tiver plaqueta abaixo de 120 mil, não pense em chikungunya. A gente viu que não é bem assim. Né, tem pacientes que têm plaqueta abaixo de 120 mesmo, vai fazer 100, 80, 60. Né, não é o mais habitual, mas pode acontecer também. Não é tão frequente como na dengue. VHS e PCR geralmente elevados, então isso ajuda no diagnóstico diferencial com dengue, né, que normalmente é o PCR negativo. Elevação discreta das enzimas hepáticas, até 2, 3 vezes. E elevação também discreta do CPK. Então, quando a gente está em frente a um paciente com chikungunya, na hora de fazer o tratamento, a gente tem que responder algumas perguntas. E isso está bem documentado no manual da Organização Pan-Americana de Saúde da tríplice epidemia. Então, em que fase o paciente se encontra? Na aguda, na pós-aguda, na crônica? Apresenta alguma manifestação não articular? Tem algum sinal clínico de gravidade? Manifesta alguma forma típica ou complicação? Apresenta fatores de risco de forma grave, se é gestante, é recém-nascido, idoso, tem alguma comorbidade. Qual o estado hemodinâmico e da hidratação desse paciente, que é importante sempre. E também nesse mesmo manual tem como você fazer clinicamente o diagnóstico diferencial dos arbovírus. Esse está bem prático e ajuda bastante. Então, na dengue, a principal queixa de procura ao médico é a febre e a dor muscular. Na chikungunya, a dor articular e a febre. E na zika, o prurido. Né? Então, na chikungunya, o paciente chega chorando de dor articular. Na zika, chega chorando de coceira. Fala, não consigo dormir de coceira. Né? Então, essas queixas são bem marcantes. A febre acontece na dengue, na chikungunya. Na zika, pode ter uma febre mais baixa ou inexistente. Essa questão do exantema, que é importante na dengue, entre o 5º e 7º dia, normalmente. A chikungunya entre o 2º e a 5ª.
e a zika já no primeiro dia costuma ser o sintoma inicial. Prurido pode ter nos 3 casos, tanto na dengue, na zika como na chikungunya. Conjuntivite, a zika é mais frequente, mas também a gente viu muito em chikungunya. Dengue muito menos. Dor retroauricular pode acontecer neles todos, e aí, junto com a febre e o exantema, a outra questão que ajuda bastante é a dor articular. Na dengue pode acontecer, mas normalmente mais leve, sem artrite. Na dengue não tem artrite, só pode ter artralgia. Na chikungunya, ela é muito intensa, e na zika é de leve a moderada. Então, essa diferenciação da intensidade é o principal. Então, para a gente fazer o diagnóstico diferencial, a febre, o exantema e a artralgia são os principais. Em relação ao exame laboratorial, o PCR, que pode vir elevado na chikungunya e na zika, e na dengue normalmente está normal. Então, como manejar esses pacientes? A gente não tem nenhum medicamento, infelizmente, antiviral, licenciado para uso para chikungunya. A gente tem diversos estudos com medicamentos analisados, mas não tem nada liberado. O que é mais estudado é a cloroquina, né, que já é amplamente aí usado para malária, mas que na chikungunya, na fase aguda, não tem mostrado eficácia. E a ribavirina, que tem mostrado uma boa resposta, principalmente quando associada à doxiciclina. Teve um estudo que mostrou uma resposta boa. Então, a gente tem algumas coisas promissoras aí pela frente, mas nada ainda disponível. Então, esse paciente que tem a chikungunya, ele precisa de repouso. Então, é importantíssimo, até como fator de proteção para a evolução para a fase subaguda e crônica, esse paciente tem um repouso de cerca de 7 dias. Tá? Então, o repouso articular, a gente precisa dar uma testada a esse paciente para que ele fique realmente de repouso, até porque ele não aguenta trabalhar mesmo. Retirar anéis, mesmo que não tenha edema, pedir para o paciente tirar anéis, porque ele pode evoluir com edema de um dia para o outro e ser difícil de tirar esses anéis e comprimir. Compressa de gelo, na fase inicial não colocar calor, colocar gelo. E aplicar a escala analógica visual sempre. Tá? Então, deixar uma escalazinha dessa na mesa de atendimento e pedir para o paciente classificar essa dor dele, porque aí, muitas vezes, ele pode superdimensionar, né, essa dor, porque ele, né, sente um quadro tão intenso, com a depressão associada com tudo que ele pode dar. Isso assim, mas a gente tem que tratar o que o paciente está sentindo. Né? Claro, a gente tem que prestar atenção no exame físico, porque às vezes ele fala, está com dor no punho, estou com muita dor. Quando você aperta, você vê a feição dele, né? Que ele não tem a face de dor, mas isso ajuda a fazer um exame articular detalhado nesses pacientes. O uso de mosquiteiro e repelente na fase de viremia. Então, a gente não pode esquecer, esse paciente ele vai ficar em casa, né, deitado durante o dia, que é o período que o mosquito pica com maior incidência. Então, essas pessoas têm que ficar com mosquiteiro. Hidratação abundante por via oral, se for possível, a depender da capacidade da unidade, realizar um hemograma VHS-PCR no atendimento. Não há necessidade de exame radiológico nessa fase aguda, porque muitas vezes o paciente chega com a mão muito demasiada, com a perna muito demasiada, né? Então, se pede o raio-x, ultrassom, mas nessa fase inicial não é necessário. E identificar os casos graves para encaminhar para a internação. Então, durante a fase aguda, a gente precisa tratar a dor do paciente. A primeira opção que a gente tem é a dipirona, sempre usar as doses máximas, né, analgésicas do medicamento, porque a dor é intensa, então a dipirona 1 grama de 6 em 6 horas, ou o paracetamol, 750 miligramas a cada 6 horas, com a dose máxima de 4 gramas dia. E, se a dor for moderada ou intensa, você pode associar ao tramadol, até 100 miligramas de 6 em 6 horas, ou paracetamol com a codeína também, associado, tendo cuidado a não associar o paracetamol com paracetamol, mas a codeína, para não ultrapassar essas 4 gramas dia e causar toxicidade. E a compressa de gelo sempre, com duração de 20 minutos, quantas vezes o paciente achar necessário. Lembrando que não devemos usar corticoide nem anti-inflamatório não hormonal na fase aguda. A gente teve muitos pacientes jovens com insuficiência renal, né, e também por conta do diagnóstico diferencial com dengue. Né? Então, a gente sempre tem que tratar os pacientes como dengue até a gente conseguir excluir. Então, não usar anti-inflamatório não hormonal e não usar corticoide também. O protocolo do Ministério da Saúde de dor está sendo atualizado agora e a gente deixava esse corticoide só a partir da fase subaguda. Provavelmente, isso vai reduzir agora para cerca de 10 dias. Né? Então, passando de uma semana a fase de viremia, ele vai ser liberado para uso, mas, por enquanto, ainda não está publicado.
Na fase subaguda, a gente já vai usar um anti-inflamatório não hormonal, se não tiver contraindicação. Então, o que a gente tem na rede pública de clofenaco e ibuprofeno, mas não tem nenhum anti-inflamatório que tem uma eficácia melhor do que a outra, pode ser usado qualquer um deles. Corticoide, se não responder um anti-inflamatório não hormonal, na dose de 0,5 mg por quilo. Se for uma dor localizada, você pode fazer isso intraarticular, que você, né, diminui os efeitos colaterais sistêmicos. Relaxante muscular também pode ser associado, já desde a fase aguda também, tá? Pode usar o relaxante muscular se uma dor muscular muito intensa. Aplicar a escala analógica, a escala do DN4, de dor neuropática, e, se necessário, associar gabapentina, amitriptilina ou pragabalina. Lembrando de não colocar amitriptilina nos pacientes acima de 60 anos ou paciente diabético, que ele aumenta, né, bastante a vontade de comer doce. As terapias, outras alternativas, também precisam ser associadas. A acupuntura, pilates é muito bom para esses pacientes também, para alongar a articulação, alongar a musculatura. Fisioterapia motora e imobilização se tiver alguma articulação muito dolorida, né? Você pode usar por um período limitado, a imobilização. Então, o objetivo da dor no tratamento da chikungunya é o alívio, o objetivo do tratamento da chikungunya é o alívio da dor e da inflamação e limitar as consequências do processo inflamatório a longo prazo. A rigidez articular, perda do tônus muscular e perda da aptidão física. Né? Então, a gente tem que botar esses pacientes para se movimentar. Na artrite crônica, a gente pode usar o metotrexate até a dose de 20 mg semanal máxima. Lembrando que o metotrexate é semanal, que eu já peguei prescrição diária, né, de metotrexate, associado ao ácido fólico no dia seguinte. A leflunomida, que também é muito bom, mas tem um custo mais elevado. A hidroxicloroquina até 6 mg quilo, máximo 600 mg. A sulfasalazina até 2 a 3 gramas dias. E no caso que não responde a nada disso, pode encaminhar para o reumatologista para fazer uso do imunobiológico. Então, na minha prática clínica, eu vi que a sulfasalazina ela não funciona muito bem. Tá? Então, no manual do Ministério da Saúde, a gente ainda está como primeira escolha a hidroxicloroquina. Se não tiver resposta, associa a sulfasalazina. E da Sociedade de Reumatologia e no guideline francês, o metotrexate é a primeira escolha. Nesse algoritmo novo do Ministério, isso vai mudar também. Vai ficar hidroxicloroquina para os casos leves de artrite e metotrexate para os casos de moderado a grave. Tá? Então, a sulfasalazina, tanto pura como associada à hidroxicloroquina, eu não vi uma grande melhora na prática clínica, não. Então, lembrando sempre que, antes de usar esses medicamentos, a gente precisa ter alguns cuidados. Então, no uso do metotrexate, fazer um raio-x de tórax para afastar uma tuberculose, fazer um hemograma, creatinina, função hepática, afastar a hepatite viral e os marcadores de fase aguda, que também vão ajudar no acompanhamento aí da resposta. Se possível, um PPD também, né? Eu não coloquei PPD aí, porque a gente estava com um problema de PPD, que estava faltando com muita frequência, né? Mas é adequado que faça um PPD também. Para a hidroxicloroquina, tem que fazer uma avaliação oftalmológica inicial, mais um hemograma e avaliação hepática a cada 1 a 3 meses. Contraindicação para o uso desses fármacos: o corticoide, tuberculose ativa ou alergia. O anti-inflamatório não hormonal, alergia, sangramento gastrointestinal não controlado, elevação das transaminases acima de 3 vezes ou insuficiência renal. Metotrexato e leflunomida, tuberculose sem tratamento, infecção bacteriana ou fúngica ativa grave, herpes zoster ativa, hepatite B ou C, gestação, amamentação, elevação de transaminases acima de 3 vezes ou insuficiência renal. Então, a hidroxicloroquina a gente pode usar na gestante. Tá? Inclusive, os reumatologistas usam, né, nas gestantes com lúpus, com artrite reumatoide, mas já o metotrexate e a leflunomida não pode. Então, é importante orientar bem as mulheres, né, em idade reprodutiva, que enquanto estiver usando essa medicação, não pode engravidar de jeito nenhum. Para a hidroxicloroquina, a contraindicação absoluta é retinopatia. As modalidades de tratamento fisioterápico. Então, a fisioterapia é importante desde a fase inicial. Na fase aguda, eu não costumo prescrever, não porque não seja importante, mas porque o paciente não aguenta, né? A dor é muito intensa. Então, normalmente, ele vai conseguir fazer a partir da fase subaguda. O objetivo, né, da dor e redução do edema. Na fase aguda, você pode fazer a crioterapia. Então, como eu falei, botar o gelo na fase aguda, não colocar calor. Exercícios leves.
Na fase subaguda e crônica, você pode fazer eletrotermofototerapia, terapia manual, terapia aquática, hidroginástica, o que o paciente conseguir fazer, sendo muito importante o alongamento articular. Então, o Pilates ajuda bastante nisso aí. Melhorar o condicionamento físico também, com os alongamentos, e educar sempre o paciente, avisando a ele para evitar o uso de calor nessa fase inicial, pois pode piorar a resposta inflamatória. E a imobilização articular prolongada só, né, e, último caso, não deve ser feita. Só uma imobilização temporária. Então, no Brasil, a gente tem aí o manual de febre de chikungunya, que está sendo revisto, tem o curso do NASUS também, que já está disponível aí para ser feito, e o PCDT de chikungunya, que já tem aí cerca de 2 anos, que iniciou o processo para ser feito. Inclusive, a gente tem um pouco de urgência em fazer isso, porque a gente sabe das medicações necessárias e são medicações caras, né? E a gente não tem isso ainda disponível para o SUS. O SUS só dá o methotrexate, a hidroxicloroquina, a artrite reumatoide. Então, a gente vê muitos pacientes carentes sofrendo e a gente não tem, às vezes, o que fazer. Então, a gente precisa realmente agilizar esse processo de aquisição do SUS para a liberação desses medicamentos. Esse é o manual que está no protocolo do Ministério atual, que é de Carlos Brito, do artigo dele, e que a hidroxicloroquina, como primeira opção, se não tiver resposta, associa a sulfasalazina e, a partir daí, se não tiver resposta com a hidroxicloroquina, mas a sulfasalazina, muda para o methotrexate. Isso, como eu falei, que a gente vai alterar a partir do novo. No ambulatório da gente de chikungunya, assim como os dados do SINAM e os dados da literatura, a gente vê uma cronificação muito maior no sexo feminino, né? Então, cerca de 84% do meu ambulatório é mulher. Quando chega um homem, a gente faz uma festa. Fala, um homem, porque é muito raro mesmo, né? Muito pouco de cronificação. E a idade, aqui não saiu a idade certa, mas a faixa principal foi acima de 60 anos, então essa faixa aí verde é a faixa acima de 60 anos, tá? A verde e a azul seguida a verde são a faixa de 60 a 80 anos, tá? Que foi a faixa principal. O sintoma na fase aguda, aí são os dados da gente do ambulatório. Então, a gente vê que, principalmente, a artralgia, a astenia, a mialgia e a febre, né? São os sintomas principais. Então, eu consideraria a tríade da chikungunya. Artralgia, mialgia... Na verdade, aí é até o quadro, né? Artralgia, mialgia, febre e rash. Né? Eu acho que são os sintomas principais. Já na fase crônica, isso muda um pouquinho. A artralgia continua como queixa principal, mas vem as outras queixas, alteração de memória, humor deprimido, astenia. Lá no ambulatório, até 80% dos pacientes me referiram da irritação ou alteração do humor. A característica da artralgia. Grande parte tem uma artralgia intermitente, então cerca de 80% tem uma artralgia intermitente e 20% contínua. Né? Então, tem pacientes que falam, a dor não some nunca. Tem, às vezes alivia um pouquinho, mas está sempre comigo. Outros chegam a ficar 1 semana, 1 mês, 2 meses sem dor, e essa dor retorna novamente, ou quando o tempo esfria, ou quando faz alguma atividade, ou pela doença mesmo, sem nenhum fator predisponente. Como eu faço no ambulatório para manejar esses pacientes, tá? Então, se a dor é leve, coloca a dipirona ou paracetamol, a gente sempre deve mandar fazer uso de horário e não deixar uso sistemático, ou uso se necessário, porque essa dor é intensa e ele vai voltar ao hospital para pedir outra medicação. Dor moderada, colocar a dipirona e o paracetamol associado. Então, o paciente vai ficar com praticamente o medicamento para dor de 3 em 3 horas, intercalando com a outra. Se for intensa, a dipirona ou paracetamol associado com o tramadol ou com a codeína. Se após 1 semana essa dor persiste, a gente vai usar um anti-inflamatório não hormonal. A gente usa de cerca de 7 a 14 dias, mas no guideline francês, eles chegam a usar até 12 semanas, tá, de anti-inflamatório. Então, ele fala, se não tiver nenhuma contraindicação para o uso, o paciente tem uma resposta boa, pode manter até 12 semanas. Qualquer um dos anti-inflamatórios, e se não tiver resposta ao anti-inflamatório, aí passa para o corticoide na dose de 0,5 mg quilo dia. E tem que ir reduzindo gradualmente, porque se a gente tirar o corticoide de vez, o paciente vai ter um rebote e essa dor vai aumentar bastante.
Se não tiver resposta com o corticoide, aí passa para metotrexato ou hidroxicloroquina. Se a dor depois de uma semana melhorou, a gente suspende a medicação, né? E observa se vai recorrer. E lembrar sempre de associar as outras terapias, a compressa de gelo, mais fisioterapia motora, acupuntura, relaxante muscular, na subaguda e crônica, a amitriptilina ou gabapentina, se dor neuropática. Essa é uma paciente minha de 42 anos, sem nenhuma comorbidade, que teve um quadro bem intenso de artrite e ela usou leflunomida. Aí tem uma foto dela, né, no início, e após 3 meses de uso da leflunomida. Então, a melhora é importante. Né? Essa paciente hoje já está resolvida, ela usou 1 ano da leflunomida e foi suspenso. Hoje ela já está sem dor, mas continua em acompanhamento. Essa é uma paciente de 37 anos, também sem comorbidade, teve um quadro bem intenso de artrite também, e ela fez uso de hidroxicloroquina. Aí foi na primeira consulta dela, ela estava bem chorosa, qualquer movimento dela era bem difícil, edema no punho, edema no joelho, cotovelo, tornozelo, não conseguia levar o braço nem a 90 graus. E aqui na consulta dela, depois de 4 semanas, ela já chegou sorrindo e ainda tinha edemas, mas com a melhora importante, né? Eu acho que essa é a nossa maior recompensa, essa daí. As consequências do manejo inadequado. Os pacientes evoluem com deformidade, assim como a artrite reumatoide. Alteração do eixo, da articulação, os dedos entortando, nódulos, né? Então, os pacientes precisam ser manejados para não chegar a esse estágio. E os desafios, né? Os desafios para enfrentamento da chikungunya são muitos. Então, para a organização da rede, a gente tem como desafio uma vigilância ativa e integrada, disponibilidade de teste diagnóstico, um manejo clínico adequado, a atenção básica, né, a porta de entrada. A atenção básica tem que estar bem treinada para reconhecer e manejar esses pacientes. Ações educativas, capacitações da equipe, estruturar a rede de atendimentos para crônico. Então, não basta a gente, né, tratar o paciente na fase aguda e os crônicos ficarem lá com dor, perdendo emprego, né, e com dificuldades várias, tanto na vida pessoal como na profissional, em todas as áreas de sua vida. Implementar tratamento alternativo, então no serviço tem que ter fisioterapia, acupuntura, psicólogo, psiquiatra, se necessário também. Então, a equipe multidisciplinar realmente é necessário para o manejo da chikungunya crônica. O tratamento tem que ser bem avaliado, bem recomendado. Então, quando a gente coloca um medicamento para o paciente, a gente tem que dar uma droga de resgate, se ele mantiver dor, o que é que ele vai usar, porque senão ele vai se automedicar. O vizinho vai medicar, o farmacêutico, o balconista, né? E a gente viu isso bastante, o uso indiscriminado de medicação, principalmente corticoide. Controlar essa automedicação e, principalmente, controlar o vetor, né? Que é o nosso principal desafio. Na prática clínica, a gente vê uma alta taxa de cronificação com a frustração de não ter um antiviral. Né? Então, a gente vê até 60% de cronificação e a gente fica assistindo quem vai cronificar e quem não vai, né? Sem poder fazer nada para mudar essa realidade. Falta de diretrizes, né? Então, um manejo adequado. Agora que estão surgindo essas diretrizes, mas ainda há muita dúvida em relação a qual o melhor tratamento. E o impacto social e econômico desses pacientes, gente, é impressionante. Né? Então, alto custo para o SUS e Previdência Social. Os que têm emprego, muitos perdem o emprego, e os que são profissional liberal perdem sua fonte de renda porque não consegue trabalhar. Um costureiro, uma cabeleireira, né? Fica tempos, meses sem conseguir trabalhar. E nosso principal desafio de todos é fazer nossa paciente que chega chorando sair sorrindo. Né? Essa é a nossa principal meta. Então, obrigada a todos pela atenção. Muito bom. Nós agradecemos, doutora Melissa, pela apresentação clara e completa com relação à chikungunya, e vocês veem que não é fácil, né? Não, é muito diferente do que nós estamos abordando com as nossas epidemias sucessivas de dengue. E tem sempre resta a dúvida quando vem um paciente. Como foi dito que vários pacientes são assintomáticos no início, então a diferença, para a gente diferenciar do dengue no início, pode ser difícil, porque dengue também pode ter artralgia. Então, por isso que esse cuidado na medicação inicial, por isso que se dá muita dipirona até que se observe o diagnóstico, que é fundamental que tenha esse diagnóstico de chikungunya para que a gente possa
ir mais longe com a terapêutica anti-inflamatória, que vocês viram que é fundamental para que não tenha aquelas sequelas como nós vimos. Bom, nós estamos disponíveis para as questões. A doutora Melissa está aqui e estamos ouvindo vocês agora. Vamos dar um intervalo, então, em 5 minutos. Nós retornamos, então, para ouvir o que vocês possam ter aí de questões.
Bem, voltando, não houveram questões, mas vários agradecimentos e elogios, o que é muito importante, porque a apresentação de fato foi muito clara, né? Essa apresentação isso ficará disponível em Saúde em Alerta, tanto no YouTube como no site do Centro de Vigilância Epidemiológica, do CVE, e vocês podem ter essa apresentação quando vocês quiserem e tirarem as dúvidas necessárias. E, obviamente, se tiverem dúvidas que a gente não consiga esclarecer, nós remeteremos a doutora Melissa para que ela possa dar as respostas adequadas. Agradecemos a todos vocês, e principalmente a doutora Melissa, por se deslocar aqui de Feira de Santana para nos esclarecer e mostrar uma doença que certamente chegará entre nós. E muito bom dia para vocês.